Queridos irmãos, saúde e paz. Como vão vocês, alunos, discípulos do Monte? Estamos chegando aí na reta final desse trimestre de estudos da nossa escola sabática, escola bíblica sabática. E temos aprendido muito com Jesus no Sermão do Monte. Queria agradecer ao pastor Mansur, que no domingo passado nos ensinou, nos ajudou aí a entender um pouco mais da lição número 11, que falou sobre os cuidados da vida cristã e principalmente na questão que envolve o julgamento, de nós sermos equilibrados ao fazermos juízo de valor e, diante disso, evitarmos de jogarmos pérolas aos porcos. Às vezes nós somos imprudentes nisso. No dia de hoje, na lição de hoje, a gente vai falar sobre oração. O autor nos traz novamente esse tema dentro de uma perspectiva da persistência, da perseverança. Lá no início, nós trabalhamos também sobre a oração do Pai Nosso, que é aquela ensinada por Jesus, e nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia nessa caminhada. Nós, então, estamos nesse último capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo 7, e nesse momento eu convido você a fazermos a leitura dos versículos 7 a 12. Vamos ler? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém e amém. Texto simples, conhecido nosso, meditamos sempre que possível nele, e vamos aprendendo cada vez mais com o Senhor na nossa jornada. Quando nós pensamos, irmãos, em oração, nós pensamos em relacionamento. A oração, ela sempre traz ação. Tanto na gramática, oração significa a presença de um verbo. Então, a nossa oração, falar com Deus, envolve buscar conhecer Deus, acreditar no Senhor e saber que Ele nos ouve. Esses são pressupostos da nossa caminhada de fé. E aí, quando o autor aqui defende uma tese muito boa, e ela é verdadeira, é que quando nós entramos nesse ambiente de oração com Deus, e a gente precisa pensar, irmãos, numa perspectiva de uma oração mais elaborada, no sentido mais profundo, quando nós realmente paramos a nossa agenda para orar. Como eu sempre falo, nós temos aquelas orações corriqueiras, aquela oração institucional, levantando de manhã, na hora do alimento, que isso é importante para um hábito saudável, não é verdade? Para as nossas vidas. Mas pensando numa oração como o próprio Cristo fazia, quando às vezes ele já estava cansado ali de ensinar, de curar as pessoas, ele se afastava um pouco para orar, para falar com Deus. Então, quando nós pensamos no momento de oração, nós pensamos nesse momento em que a gente vai dar aquela respirada funda e falar assim, agora eu vou falar com alguém que me ouve de verdade. Mais ou menos é o que eu sinto e é o que eu faço. Então a oração, ele diz aqui, que quando nós ingressamos na oração, passamos a entrar num estado emocional mais equilibrado e tranquilo. Se eu fizer a pergunta para vocês aí, quem já entrou na oração com o coração apertado, chorando, desesperado e saiu dela assim, equilibrado e tranquilo? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. E no decorrer de tantos anos de vida cristã, o que seria da minha vida sem a oração? Saber, irmãos, que não existe uma burocracia, um protocolo religioso. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor nenhum, não preciso de padre, de bispo, de diácono, de professor, ou de alguém mais experiente do que eu, ou alguém que tem um discurso bonito. Nós temos acesso diretamente com Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus.
que é o dono da oração. Talvez você nesse momento, quando está me vendo, me assistindo e aprendendo um pouco mais sobre isso, seu coração está apertado. Seu coração, você talvez precisa parar o vídeo agora. Não é isso? Você pode fazer isso e vai orar agora. Coloque diante de Deus alguma coisa. Já é um sinal de Deus para você. Se ainda não, espere o estudo terminar e depois de término da aula você se dedique à oração. E eu sou muito criterioso sobre isso. Por isso que eu não oro nas minhas aulas, nem nos meus sermões, que vai ser uma oração virtual, que quando chega para você, vai ser algo que não tem sentido, é algo do passado. Então a oração é sempre algo do presente, do nosso momento com Deus, no momento que está acontecendo com o Senhor. E isso é bom demais, isso alegra o nosso coração. Agora, o autor fala sobre perseverança. E a perseverança dos santos, como é uma das marcas da nossa teologia, fala de algo que é contínuo, insistente, persistente. E o apóstolo Paulo nos ensina em Coríntios, o nosso trabalho não é vão, nada que nós estamos fazendo para Deus vai se perder. A oração é uma delas, nós nunca perderemos ela. Quando nós estamos em oração, irmãos, nós estamos mais conectados com o Senhor, vamos nos juntar ao amor de Deus, à bondade, ao poder do Senhor. E a oração eficaz é sabendo que Deus é amor, de que Deus é poder, de que Deus ele é soberano e ele pode todas as coisas. Precisamos sempre nos dedicar a isso. Oração, queridos, nunca é demais. Aí você pode pensar, como eu penso assim, nossa, mas nosso vocabulário é o mesmo, as palavras são as mesmas, a gente pede pelas mesmas pessoas, a gente estabelece uma agenda de oração, um dia a gente ora pela família, outro dia ora por missões, outro dia ora pelos governantes, outro dia ora por nós mesmos, outro dia ora por outra coisa. Mas é para a gente orar, a oração é alimento. Então, não fique com medo se de repente quando você ora de manhã, no seu momento de devocional, se é o horário da manhã, o seu momento de devocional, ou quando você vai orar à tarde ou à noite, você vai falar a mesma coisa. Mas lembre-se que existe um intervalo entre uma oração e outra, dentro de uma manhã, até chegar à tarde ou chegar numa noite, tanta coisa pode acontecer, tantos eventos, tantas notícias podem chegar, mas aí a gente sabe que na hora que isso acontecer, eu e você podemos parar o que estivermos fazendo e clamarmos ao Senhor. O texto então nos convida a isso, e aí nós aqui no nosso primeiro bloco da lição, ele fala de 3 verbos: pedir, buscar e bater. Esses três verbos são 3 imperativos, são 3 ordens que nós recebemos do próprio Cristo. Ou como o profeta fala, Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, buscai o reino em primeiro lugar. Nós já estudamos sobre isso no capítulo 6, quando nós encontramos Jesus sempre nos estimulando de forma positiva a irmos em direção a Ele. Como isso é bom, irmão, saber que Deus não afasta as pessoas dele, que Jesus não está criando barreiras. Quantas vezes nós estabelecemos algumas barreiras, criamos alguns muros que não deveríamos criar por N situações, mas nós encontramos na palavra do Senhor Jesus falando, olha, vem, pede, busca, bate na porta. E aí, em primeiro lugar, ele trabalha aqui, da primeira implicação aqui, sobre esse roteiro, é você crer. Não adianta nada eu e você invocarmos o nome do Senhor se nós não acreditamos que Deus vai poder fazer. Ou a situação que você está vivendo, ela é tão grande, tão difícil, que Deus tem alguma limitação. E amanhã, no sermão de amanhã, eu falo sobre Jeremias capítulo 32. Quando Deus fala através do profeta para o povo que ia para o exílio, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Pergunto agora, Deus pergunta para você, querido irmão, querida irmã, existe alguma coisa difícil para Deus? Mas talvez em algum momento a gente vai para uma oração do tipo assim, eu só vou fazer por desencargo de consciência, mas eu acho que Deus não vai dar jeito nisso. Aí quando você já vai pensando nisso, você mesmo já impede que a coisa possa acontecer. Deus muda o caráter de todas as pessoas, Deus salva quem Ele quer, Deus cura quem Ele quer, Deus resolve os problemas familiares, Deus resolve os problemas acadêmicos, questões de trabalho, tudo Deus resolve no mundo. Por quê? Porque Ele é Deus. Então você precisa crer, não é isso?
E quanto mais nós cremos em Deus, mais nós conhecemos Ele. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós cremos nele. Em segundo lugar, ele diz assim, que esse tempo verbal, eu já falei, ele é um imperativo, ele é sempre no presente e te estimulando a fazer isso. Não pare de orar, meu irmão, não pare de pedir, minha irmã, não pare de bater na porta, queridos. Esse é um chamado, tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com o nosso relacionamento como luz aqui na terra. Tudo é um processo para a gente aprender, tudo é um processo para a gente administrar. Sabe por quê, irmãos? Para que eu e você revelemos a glória de Deus, para que eu e você revelemos os propósitos do reino do Senhor. Então a gente vai confiando em Deus, a dependência. Irmãos, nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Nós recebemos bênçãos, a gente sabe que Deus é quem nos dá, mas muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros, porque em algum momento assim você pensa assim, mas eu oro mais que o irmão. Fazemos igual aquele fariseu, oro todos os dias, dou o dízimo de todas as coisas, Não é por aí. A quantidade de vezes que nós separamos para orarmos não significa nível superior para aquele que talvez ore menos do que nós. Nosso relacionamento com Deus, ele é importantíssimo. E em terceiro, ele diz que Deus é soberano. Eu e você precisamos saber que quando nós entramos na oração, quando nós nos colocamos nesse momento para orar com Deus, a gente não vai manipular Deus. Não adianta chegar quando a gente faz no mundo, no nosso mundo aqui natural, você escolhe o melhor momento, não é isso? O filho quando quer alguma coisa do pai, vê se o pai está bem-humorado, a mãe está alegre, ou você vai pedir alguma coisa ao seu chefe no trabalho, você vê se ele não sofreu algum problema quando vinha para o trabalho. Aí a gente espera a ocasião certa para falar com a esposa, para falar com o marido, porque você está precisando de algo. Ou às vezes você agrada a pessoa, não é isso? Então aqui em casa, quando começa a agradar muito, a gente pergunta, vão morrer? Porque está vindo com muita coisinha, ou ou vai morrer ou vem um pedido depois. Só que para Deus não tem isso. Não existe nada que eu e você possamos fazer. Deus, vou começar a cantar, Senhor, já mandei oferta para missões. Senhor, já fiz isso, já fiz aquilo. Esquece isso. Quando nós oramos e sabemos que Deus é soberano, nós vamos conseguindo entrar dentro do entendimento de Deus, no tempo de Deus, na soberania de Deus, no processo de oração. Então, nós precisamos entender isso. Muitas coisas que acontecem conosco, irmãos, e talvez você esteja vivendo uma luta, é para manifestar a glória do Senhor. Mas quando nós pensamos em milagres e queremos os milagres, existe o sofrimento. Quantas pessoas dão um testemunho assim, Deus me curou do câncer, aleluia por isso, não é verdade? Mas ele teve que ter um câncer. Mas quem quer ter um câncer para revelar o milagre ou viver a experiência do milagre? Ninguém. Olha o chamado de Deus para todos nós. Como nós encontramos na palavra de Deus chamado de gente que foi para sofrer. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Mas se o apóstolo Paulo não tivesse vivido as experiências que ele viveu com Cristo Jesus, nós não teríamos mais da metade do Novo Testamento de escritos, das experiências que ele viveu ao lado de Jesus por causa da proclamação do reino. Então a soberania do Senhor está sempre presente. No segundo bloco aqui ele fala a oração de um servo humilde. Ou seja, nós vamos intencionar as nossas orações, mas a gente não vai forçar Deus. Já acabei dando um exemplo lá atrás, tentando manipular o Senhor. A gente consegue muitas vezes manipular as pessoas, mas nunca o Senhor. A oração vai nos levar à submissão da vontade dele. Isso não significa que nós vamos deixar de orar. Bem, Deus sabe o que eu preciso, Deus é soberano, então eu não vou ficar aqui enchendo a paciência dele ou eu perdendo meu tempo. Deixa eu ir ver uma novelinha, deixa eu ir ler um livro, deixa eu caminhar na rua, deixa eu ir no mercado ou qualquer outra coisa. De forma nenhuma. Nós precisamos entender que no gesto humilde, diante do Senhor, nós vamos recebendo a bênção de Deus. Agora, irmãos, quando nós oramos ao Senhor, a gente tem a certeza de que Deus vai responder a nossa oração. No entanto, pode ser que seja um sim, pode ser que seja um não, ou aquele famoso espere. Pelo menos são os 3 níveis que a gente diz de resposta de Deus. Talvez você esteja numa oração de muitos anos.
Normalmente o exemplo que eu dou é sobre família. A gente ora pelos nossos familiares há anos para que Deus possa salvar. Só que a salvação é um ato soberano de Deus. Deus salva a hora que Ele quer. E não é porque você está orando não, querido. Sabia disso? Ah, o filho da irmã fulana, Deus salvou o filho da irmã fulana porque a mãe orou. Negativo. O pai foi salvo por Deus porque o filho orou por ele. Negativo. A salvação de Deus para conosco é sempre pela graça. O que Deus nos convida é participar da salvação dos outros. Agora, achar, querido, que a nossa oração tem poder nesse sentido? De forma nenhuma. Quem tem poder é Deus. Nunca esqueça disso. A oração ela é meio. A oração ela não é fim. Eu orei, tudo vai acontecer. Não vai, e tome cuidado com isso. Tome cuidado com esses camaradas mentirosos que estão por aí, que manipulam a palavra de Deus de todas as formas. Quando nós pensamos na persistência, nós precisamos entender que a coisa não é mágica, não vamos receber, não existe a formulazinha, faz isso aqui, que aí se você der 3 passos para a direita, der 7 pulinhos na onda, subir o monte 50 vezes, descer o monte rolando, Deus vai ouvir a sua oração. Não vai. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que habita em nós é que nos ensina a orar. É que Ele, com gemidos inexprimíveis, Ele ajuda a interpretar, Ele que, o próprio Deus, certo? Isso, irmãos, é muito bom. Aqui ele vai dar 2 exemplos interessantes e conhecidíssimos nossos, de quem? Do próprio Cristo. Jesus ora 3 vezes no Getsêmani: afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Amargo da cruz, irmãos. O cálice amargo da morte. Mas Jesus veio para isso. Jesus não veio para ser turista na terra. Jesus não veio para ser palestrante motivacional. Jesus não veio para ensinar uma fórmula de milagre. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário. E o cálice amargo da morte precisava ser tomado para que o cálice da graça viesse na ressurreição. Como é bom falar da ressurreição. Mas as dores da cruz foram muito grandes para Jesus. Eu e você já vivemos muitas lutas e muitas vitórias, mas tivemos que lutar. Lágrimas de dor, e talvez você esteja nesse processo. E a palavra de Deus para você nesse dia é: persevere na oração. Não pare de orar. O outro exemplo do próprio apóstolo Paulo, que fala sobre aquele famoso espinho na carne, que existem várias especulações. Mas ele orou e Deus não respondeu da forma que ele queria. E ele falou o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque se nós estivermos poderosos, inchados e nos acharmos os reis e rainhas das cocadas pretas, brancas ou qualquer sabor que você goste na cocada que tem hoje, como é que Deus vai manifestar o poder dele? Nós vamos achar que somos nós. Nós já somos, irmãos, já fomos evangelizados e vivemos num contexto religioso de origem católica, de influência católica europeia, romana, que envolve esse discurso humanista. Vivemos a influência, irmãos, de um pentecostalismo, de um neopentecostalismo completamente triunfalista. E até mesmo em nosso meio batista, tão cuidadoso com questões teológicas, bíblicas, muita gente de nariz em pé. A gente precisa entender que eu e você, na humildade diante de Deus, vamos seguindo a vontade dele. E lembre-se, todos nós passamos pelo teste do tempo. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você é convertido? Quanta coisa você já viu? Quantas respostas de Deus foram automáticas? No mesmo dia você fez uma oração de clamor e Deus respondeu e você até se assustou. Mas quantas Deus demorou para responder? Mas foi no tempo certo. Nós precisamos entender e saber interpretar as coisas de Deus. Então, quando ele diz aqui sobre a questão da mera repetição, a gente sabe que não vai ser por muito encher a paciência de Deus. Por mais que Jesus fala naquela parábola da oração insistente daquela mulher, Jesus está ensinando para a gente perseverar. Então, nós precisamos continuar firme. Aqui no terceiro bloco e último, ele fala sobre reciprocidade, uma estrada de mão dupla. Ele vai falar aqui do que a gente chama da regra de ouro da Bíblia,
ou da lei áurea da Bíblia, que é tudo que você quer que o outro te faça, faça você também a ele, que é o versículo 12, que é o versículo que eu trago para a minha vida e me esforço todos os dias para responder positivamente, de forma espiritual, de forma correta, para não jogar pérolas aos porcos, como foi na aula passada, e saber que se a pessoa está no sofrimento e eu sei do sofrimento dela, eu posso ser uma resposta, eu ajudo o meu próximo. Essa é a lei. E Jesus quase que faz um resumo de tudo isso, daquilo que ele estava ensinando. Então, o nosso relacionamento com a igreja no mundo, como representantes que nós somos do reino de Deus, precisa passar por essa regra, por essa lei. Então, quanto mais nós buscamos o que é correto, quando nós temos uma vida justa, quando nós trabalhamos de forma ética, quando nós vivemos a moralidade, não o moralismo. O moralismo é sempre algo cínico, mentiroso, mas a moralidade fala dos nossos valores que não mudam, valores que são da palavra do Senhor. Se nós vivemos uma vida de compaixão, de generosidade, nós vamos ajudando pessoas a viverem dessa forma também. Então, você fazendo a vontade de Deus e recebendo a vontade de Deus também através de outras pessoas, é se colocar no lugar das outras pessoas. O que nós chamamos de quê? Que você tem ouvido muito aí por causa do Covid-19, empatia, solidariedade. Então se coloca no lugar do outro. Enquanto tem tanta gente fazendo discussões tolas sobre remédio A, B ou C, sobre o número de mortes, se morreu mais ou se morreu menos. Morreu. E quando morre alguém numa família, essa família nunca mais será a mesma. Se a gente puder evitar a morte das pessoas, a gente vai fazer algo bom. Então, quando nós nos colocamos no lugar das pessoas, nós produzimos o bem. Nos dias de hoje, então, usar a máscara, usar o álcool gel, está aqui atrás de mim um vidrinho aqui que a gente sempre usa aqui, chegou da rua, já passa na mão, a higiene mais elaborada, evitando o distanciamento das pessoas, a gente vai protegendo o outro. Então, é muito ruim saber que, imagina, alguém que sabe que está com Covid-19, ela pode passar para as pessoas e ela deixa de usar o protocolo sanitário só para contaminar outras. E você sabe que existem pessoas que fazem isso com outras doenças. E você já ouviu falar sobre isso. Precisamos, então, buscar a presença de Deus através de que forma? Fazendo o bem aos outros. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, essa síntese de Jesus, né, ele sintetizou ali tudo, a didática de Jesus era maravilhosa, ele falava aquilo que o seu povo compreendia, ele nunca ia além da capacidade do seu povo ali. O que Jesus fazia ao falar algumas parábolas era de revelação espiritual. Jesus nunca zombava da capacidade cognitiva das pessoas. Jesus sempre respeitou o seu público-alvo. Sabia quem era hipócrita, eram os religiosos, aqueles que tinham cultura, aqueles que não tinham cultura, aqueles que eram ricos, outros que eram pobres. Por quê? Porque Jesus era Deus, é Deus e sempre será Deus, e ele veio para trazer vida e vida em abundância. Quando nós nos colocamos nos lugares dos outros, nós evitamos conflitos, nós evitamos dificuldades, a gente toma alguns prejuízos muitas vezes. E como cristãos, prejuízo é uma coisa que a gente toma de vez em quando, ou quase sempre, por causa do Evangelho. Não é verdade? Quando nós pensamos aqui na lição em foco, irmãos, nós precisamos entender, e Jesus vai usar aqui um exemplo familiar, o exemplo do dia a dia. O que ele vai falar assim? Olha, o pai e a mãe. O filho que pede ao pai um peixe, ele vai dar uma pedra. Um pão, ele vai dar uma pedra. Um peixe, ele vai dar uma cobra. Então ele disse, vós que sois maus, o que Jesus está dizendo? Ele está falando da nossa natureza pecaminosa, das nossas limitações. Vocês dão coisas boas aos seus filhos, como Deus que é santo e amoroso não vai fazê-lo? Não é verdade? Mas eu sou pai de 2. Talvez você esteja me ouvindo, seja pai também. Talvez você não seja nem pai nem mãe. Mas eu nunca dei tudo que os meus filhos pediram, mesmo tendo condições de dar. Por quê? Porque eu sei o que é certo, bom para eles. Até que eles tenham condições de fazer juízo de valor daquilo que verdadeiramente é importante para a vida deles. Esse é o processo. Talvez na sua história, querido aluno do monte, querida aluna do monte, o teu pai tenha te dado uma pedra.
em vez de um pão. Teu pai ou tua mãe tem te dado uma serpente, uma cobra, em vez de um peixe. Acontece? Acontece. Talvez não seja referência de autoridade para você, mas não ache que Deus faça isso. Às vezes nós projetamos coisas negativas em Deus, por causa da falha dos nossos antepassados. Ah, o meu pai fez aquilo. Ah, o pastor da igreja fez aquilo. Ah, o diácono fez aquilo, não sei o quê. Ah, o fulano. Aí você fica sempre num passado doentio, que você não coloca diante de Deus em oração, e vai vivendo dores e mais dores. Ande para frente, ande para o futuro, ande para a eternidade. E ele fala, dá-se-vos-á, acharei e abri-se-vos-á. Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem se dedicado, mesmo na pandemia? Às vezes o fato da pandemia nos colocar mais dentro de casa não significa que a gente vai buscar mais a presença do Senhor. Não é verdade? Irmãos, a oração é terapêutica, ou seja, ela cura, ela é curativa, ela é curadora. Uma das coisas que eu faço aqui, irmãos, no meu ambiente de oração, aqui em casa as pessoas sabem, né, e ninguém me perturba nesse momento, nem a Rosana, nem os meninos, eu faço oração em voz alta. Eu estou conversando com Deus assim como eu estou falando com vocês. Faço isso quando estou dirigindo, pego a estrada, vou conversando com Deus, orando. Se o cara do meu lado, ele pode até achar que eu estou conversando com alguém no telefone lá, no Viva Voz, senão ele vai achar que eu sou maluco. Mas o fato de falar com Deus, de ouvir a minha voz, de eu colocar tudo para fora, me ajuda. E isso eu faço unicamente com Deus. Não existe outra pessoa com o qual eu me abra mais profundamente do que o próprio Deus. Eu tenho Rosana, que é minha esposa, minha confidente, a mulher da minha vida, que eu sempre falo, caminha comigo há 27 anos, mas nem tudo eu consigo abrir para ela. Os meus filhos, eu converso algumas coisas. Amigos a gente tem, isso é muito bom, mas nem sempre eles vão nos entender. Mas Deus, em todo tempo, Ele vai fortalecer o nosso coração. Então, comece a conversar com Deus, comece a falar com Deus, fale tudo, não tenha pudor na oração, mas sempre tenha temor diante do Eterno. Amém, queridos? Que eu e você continuemos firmes, sabendo o seguinte, que uma oração da maneira correta, com os objetivos apropriados e com a intensidade e perseverança adequados, a gente vai ter as respostas do Senhor sempre e vamos seguindo em frente. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a oração que Deus não ouve? Eu já fiz isso em outra aula, se não me engano. Mas para trazer a memória, qual é a oração que Deus não ouve? É aquela oração que não é feita. Ore, fale com Deus em todo tempo. Aproveite esse privilégio que nós temos, que Ele nos deu em Cristo Jesus. Jesus fala isso em Mateus 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Próximo sábado vai ser a última lição. A gente vai então arrematar, vai ser a cereja do bolo. E no próximo trimestre a gente vai ter um tema novo que eu estou vendo direitinho lá com a nossa editora, a editora Convicção, para nós continuarmos estudando a palavra do Senhor na nossa escola bíblica sabática. Ok? Terminando agora esse vídeo, vai orar. Aquilo que Deus falou no seu coração, coloque em prática. E se Deus permitir, a gente se vê novamente. Um grande abraço, fique na paz e até lá!